Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta manhã de domingo. Graças a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de buscá-lo, através, neste caso, de um estudo bíblico, do estudo da palavra dEle. Isso é alimento para a nossa alma, é força para o nosso espírito. Agradeço a Deus por tua vida, por você separar este momento para ofertar a Deus uma adoração, que é através da palavra dele, do culto ao Senhor. Então, convido você, nesses minutos que teremos juntos, para realmente debruçarmos sobre a palavra do Senhor e estudá-la. Muito bem. Quero orar com você nesta manhã. Quero agradecer a Deus por mais uma manhã que o Senhor está nos dando, Esse é motivo de gratidão aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por estarmos juntos, por dedicar ao Senhor esse tempo. Louvamos o teu santo nome, Pai, porque cada irmão em sua casa tem a oportunidade, se assim o quiser, de adorar o Senhor. Através da leitura bíblica, da oração, através, Senhor, nosso Deus, desta ferramenta, onde nós estaremos juntos discutindo a palavra de Deus, com o intuito de fortalecer a nossa vida diante do Senhor e sermos boas testemunhas de Jesus Cristo, pois é estudando a palavra do Senhor que teremos condições de comunicar melhor a tua palavra àquele que precisa ouvi-la. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Nós vamos adorar a Deus com um cântico. Quero convidar você, é o hino 429, melhor, do HCC, tá? Nós vamos adorar a Deus com esse hino. A ti seja consagrada a minha alma, que seja um inspirador, uma inspiração para você nesta manhã. Então vamos adorar o Senhor. Cante comigo. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência usa para sempre o bem fazer. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração, fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Amém. 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 E eu quero com você, graças ao bom Deus, orar mais uma vez e neste momento ir apresentando a sua vida. Qual é o motivo de oração que você tem para fazer diante do Senhor? Quero compartilhar com você algumas necessidades. Dentre elas, meus amados irmãos, orar pelas famílias da nossa igreja. Sim, esse tempo de pandemia, de isolamento social, nós não sabemos, não temos ideia como está de fato
nível espiritual, digamos assim, de cada irmão, cada lar. O que as pessoas estão fazendo nesses últimos 3 meses, indo para 4 meses de isolamento e muito mais sério, né? Sem o culto ao Senhor, porque eu posso acreditar, dizer que a maioria das pessoas estavam com a fé firmada no Cristo, porque havia esse compromisso de estarmos juntos na casa dele, fazendo algumas obras, algumas atividades. E agora? Sem o exercício da obra, né? E agora? Sem aquela responsabilidade de tal setor dentro da igreja. Como está de fato o nosso relacionamento com o Senhor e até com os irmãos? Então tudo isto é muito sério, muito importante, e Deus queira que nós não tenhamos irmãos já frios na fé, esquecendo de Deus. Quando eu digo esquecendo de Deus, porque a evidência de que estamos bem com o Senhor é quando nós nos relacionamos uns com os outros, quando lemos a Bíblia, quando oramos. Se alguém não está fazendo isso, corre um grande risco de estar perdendo a sua comunhão e entrando em um canal de esfriamento de fé. E isso é terrível, isso é terrível. Então oremos para que Deus tenha misericórdia dos nossos lares, dos nossos familiares. Outro motivo para orarmos, a questão do problema de saúde. Quantas pessoas estão acamadas, doentes, e há aqueles que estão doentes na alma, aquelas pessoas que já perderam o brilho, o desejo de viver, a vontade, que não tem mais propósito, né? Temos ouvido falar de pessoas que estão doentes mentalmente, que estão doentes emocionalmente, e precisamos nos juntar em oração, pedir que o Espírito Santo aqueça e dê paz ao coração dessas pessoas que se encontram nessa situação, e aquelas que foram positivas para o Covid, que ficam preocupadas, alarmadas, e não só o Covid, né, irmãos, 19, como também outros problemas de saúde seríssimos que têm agravado a população como um todo. Motivo de oração aos que estão desempregados, que não têm uma renda, né, que pela misericórdia de Deus, o Senhor Deus usou o governo federal, os estados e municípios, prefeitos, para articularem esse auxílio emergencial. Louvamos a Deus pela provisão do Senhor na vida do povo. E qual outro motivo de oração que você tem? Por você mesmo? Qual seria? Diga pra gente, né? Para que oremos. Agora, eu convido você a fazer esse pedido agora mesmo, nesse exato momento, porque o mais importante é que o Senhor ouça o pedido de oração que você tem, o agradecimento que você tem para fazer diante do Senhor. Você já fez? Faça-o agora. Você crê? Eu creio. Eu fiz esses pedidos, né? Eu comuniquei-os diante dos irmãos, e eu sei que o que você está fazendo agora, o Senhor está ouvindo. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar pela saúde dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar para que o Evangelho, nesse tempo de caos, cresça, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja comunicado, porque há muitas pessoas que dependem da palavra de Deus para seguir em frente. Oremos. Você fez seu pedido de oração? Vamos ter esse momento de oração? Senhor Deus e Pai, apresentamos ao Senhor os nossos pedidos de orações neste momento, nesta manhã de domingo. Meu Deus, eu oro com este irmão que está do outro lado, Pai, que também busca a Tua presença nesta hora. Temos muitos motivos para estar em oração, e o Senhor os conhece a todos. Senhor Deus e Pai, oramos por Tua casa, Tua igreja, Teu povo, aquele povo que o Senhor ama, este povo, Pai, que se identifica com o Senhor Jesus Cristo, pois foi a Cristo que deu a vida, né? Deram suas vidas ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, colocamos diante do Senhor Deus a nossa igreja, o Jardim Batista, Pai, os irmãos da amada Igreja Batista em Jardim Batista. O Senhor sabe como estes se encontram
o que precisam, Pai, as demandas, as dificuldades. O Senhor sabe, meu Deus, os obstáculos que muitos irmãos estão tendo para continuar crendo, acreditando no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. O Senhor também sabe almas, vidas, irmãos e irmãs que estão firmes com Jesus, Pai, que todos os dias buscam ao Senhor através da leitura da Bíblia, através da oração, Pai, tem tido uma vida realmente exemplar, que tem alegrado o Teu coração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, visita os que se encontram acamados, os que estão doentes, aqueles que perderam a alegria da salvação, que, meu Deus, que não tem mais propósito, razão, meu Deus, para continuar servindo ao Senhor. Tenha misericórdia. Oramos e buscamos ao Senhor nesta manhã, Pai, de domingo, dando ao Senhor esta manhã, ofertando-a ao Senhor, Pai Santo, que é o nosso culto dominical. Senhor Deus e Pai, visita, Senhor, aqueles que estão desviados, que não querem mais saber do caminhar junto, que não ama mais o irmão, a irmã, aquele, Senhor meu Deus, que não está mais, Senhor, sendo referência, exemplo vivo, Senhor. Infelizmente, o diabo já manipulou, o diabo já cegou espiritualmente e não se vê mais como cristão, como cristã. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo avive a fé desta pessoa, para que ela possa olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, coloco diante do Senhor este irmão e esta irmã que ora comigo nesta manhã, Senhor. Pai amado, entregamos as nossas vidas e nós estamos aqui dizendo, Senhor, que estamos de mãos, meu Deus, vazias, não temos nada a oferecer a não ser o nosso coração, o nosso amor ao Senhor, rogando que o Senhor entre com providência nas questões que temos colocado diariamente diante do Senhor. Pai amado, Deus de graça e misericórdia, manifesta o Teu poder, pois eu sei que és Deus, és Senhor. Toda glória, honra, poder e majestade ao Senhor nosso Deus. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Você crê? Eu também creio. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Convido você para pensarmos juntos sobre a importância da leitura da Bíblia. Amém? Lembro-me que semana passada falamos sobre ter certeza de salvação, ter convicção que uma vez salvo, salvo para sempre. É o slogan que nós usamos, né? Porque aquele que está nas mãos de Cristo, como foi dito, ele não joga fora, ele não rejeita, ele não tira da mão dele, e ninguém tem poder de arrancar as nossas vidas das mãos do Senhor. Você crê nisso? Eu também creio. Então, ter certeza de salvação é saber que na realidade nós não temos condições alguma de fazer nada no que diz respeito à salvação, que tudo vem dele, 100% é ele em nós. Você crê? Sim, eu também acredito nisso. Então, quando somos salvos pela graça de Deus. Não é mérito humano, é graça de Deus. Nós vamos hoje falar sobre a importância da leitura bíblica, tá? A importância de ter a Bíblia como a principal ferramenta do nosso relacionamento com o Senhor. Você pegue aí as fotos que eu mandei para nós, então, iniciarmos aqui o estudo da Bíblia, tá? A questão número 1, você está com ela em mãos? Muito bem. O que está escrito? Vamos ler? Em que a Bíblia é diferente dos outros livros? A referência está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Você viu? Você leu? O que está escrito lá? Em que a Bíblia é diferente dos outros livros? Você que leu, né? Você sabe muito bem que a diferença está no que mesmo? Que a Bíblia, ela é o quê? Uma inspiração de Deus. Foi o próprio Deus que inspirou, colocou dentro da consciência, do coração do homem, para produzir aquilo que hoje nós conhecemos como a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a diferença, segundo o que nós temos visto, não é? E lido, é que a Bíblia difere dos outros livros justamente pelo fato de que ela foi inspirada
por Deus. Não é isso mesmo, meu irmão? Você leu aí? Não é? Muito bem. Então, ela não foi produzida por vontade humana, e sim, ela foi inspirada por Deus. Isso já é mais do que suficiente para você e eu nunca deixarmos de ler a palavra de Deus, nunca deixarmos de nos apegarmos aos ensinamentos da palavra do Senhor. Você crê? Eu também creio nisso. Muito bem, qual é a segunda questão? A segunda pergunta a respeito da Bíblia. Nós vamos fazer essa leitura aqui, vamos lá? Número 2. Como pode a palavra de Deus ajudar em nossa vida diária? Como pode a palavra de Deus ajudar em nossa vida diária? Tá? Qual é a resposta que você deu aí? Bem, qual é a resposta? Tá fácil, né? Porque tem o Salmo, não é isso? O Salmo, que seria aí uma referência para dar a resposta. Como é que a Bíblia pode nos ajudar em nossa vida diária, né? Você acredita que ela serve como lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho? Então, o que eu poderia dizer usando e sabendo disso? Que ela, na verdade, é o quê? Um norte. Um norte. Ela é, né, uma referência, certo? Ela é um aconselhador, não é? Porque todos os dias nós tomamos decisões, não é verdade? Todos os dias nós somos questionados. Então, a palavra de Deus, uma vez lida e estudada, ela serve como parâmetro. Você acredita que é assim? Qual é a resposta que você pode dar? À luz da referência, que é o Salmo 119, versículo 105. Ela esclarece, ilumina, faz-nos perceber. Ou seja, que isso aconteça na tua e na minha vida. Amém? Vamos então para a terceira. Como podemos saber que a palavra de Deus é verdadeira e que podemos confiar nela? Que coisa maravilhosa. Está lá em 2 Timóteo, não é isso? 2 Timóteo, você já sabe de cor, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler? Vamos ver? O que diz a palavra do Senhor Deus? 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 16. Vamos ler o que está escrito lá? Está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A pergunta é: como podemos saber que a palavra de Deus é verdadeira e que podemos confiar nela? É a resposta parecidíssima com a primeira pergunta desse estudo. Porque ela vem de Deus, ela é inspirada. Ela vem da parte do Senhor, diretamente para nós. Quer saber? A maior evidência de Deus na vida de um ser humano é a Bíblia. Porque é a única prova material que temos de que Deus se comunica conosco. É a Bíblia. E aí então, esse ponto 3 faz-nos pensar que ela serve justamente para adequar as nossas vidas à realidade de Deus. Ponto 4, vamos lá. Por que você deve estudar a Bíblia sempre? Por que você deve estudar a Bíblia sempre? Por que nós devemos estudar a Bíblia sempre? Vamos para Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 11. Vou pegar uma referência aqui para nós podermos responder essa pergunta. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 11, certo? Vamos lá? Atos 17, versículo 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Você respondeu tudo? Bom, está escrito assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando-a cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, tá fácil, né? Por que você deve estudar a Bíblia sempre? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E qualquer outro ensino
que não seja ela ou qualquer outra deturpação, né, do ensino. Ou seja, qualquer ensino que não tenha a Bíblia como referência, dizendo ser a Bíblia, tem que ser refutado, tem que ser rejeitado. Quando alguém fala da Bíblia, é importante que nós tenhamos conhecimento dela, que nós estejamos com ela sempre no coração e nas nossas mãos, para saber se aquilo que está sendo ensinado é realmente a palavra de Deus. Lembra desse episódio? Quando Paulo comunicou Jesus Cristo e mostrou para esses que estavam ali em Tessalônica, os bereanos, falando que Jesus é o Senhor, e eles foram ver se aquilo que Paulo estava comunicando se procedia das Sagradas Escrituras. Então, é importante sim ter a Bíblia como referência para ver se tudo que está em nosso redor está em harmonia com ela, e aquilo que não está em harmonia com a Bíblia, nós devemos refutar, ou seja, rejeitar, por entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Vamos para o quinto ponto. Que instruções Deus dá a você no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15? Lembra o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15? O que Paulo fala a Timóteo? Que isso eu tenho que trazer para a minha vida e você para a sua também. Paulo vai dizer ali para Timóteo que ele deve se apresentar como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você concorda comigo? Que precisamos manejar bem a palavra de Deus? Primeiro, por nós mesmos, para nós não sermos enganados, para quando vier os ataques satânicos, quando vierem pessoas deturpando a palavra de Deus com as filosofias deste mundo maligno e satânico, para que nós não sejamos enganados. E segundo, para nós comunicarmos a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Então, é importante conhecer a Bíblia. Mas, infelizmente, sabemos que algumas pessoas passam a semana inteira sem ler a Bíblia, sequer manuseá-la. Essas pessoas estão em um grupo de risco, porque podem ser enganadas. É o seu caso? Deus queira que não, que todos os dias você e eu possamos ler a Bíblia, para que quando vierem pensamentos malignos, quando vierem comunicações com o intuito de nos afastar de Deus, possamos refrear isso, para que quando não ir e vir, quando Deus colocar alguém junto de nós, que essa pessoa precise de uma palavra, de uma orientação bíblica, que nós não precisemos recorrer a ninguém, que nós mesmos possamos dar essa orientação, esse conselho bíblico, porque a palavra tem que estar em nossas vidas. Amém? Bom, vamos então para a sexta e penúltima questão sobre a importância da Bíblia. Diz então: por quanto tempo a palavra de Deus durará? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Vamos ver isso? Por quanto tempo a palavra de Deus durará? 1 Pedro, né? Então vamos aqui ver o que 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 25. 1 Pedro, você abriu aí a sua Bíblia? É para abrir, para manuseá-la, né? Para saber onde está. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 25, diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, ela durará por quanto tempo? Eternamente. Amém? Veja, a Bíblia diz que tudo vai passar. Então, devemos
agarrar com todas as forças e as mãos, as duas mãos, aquilo que é eterno. O que é eterno? A palavra de Deus, ou seja, o que saiu da boca de Deus, direcionada para você e para mim. Vai passar o templo, a construção física, vai passar as atividades realizadas dentro da construção física. Agora a palavra de Deus vai nos acompanhar eternamente. Por isso, você e eu precisamos dar importância à palavra do Senhor. Sim, porque ela vai nos nortear, vai nos ajudar. Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Vamos então para a 7ª e última questão. Quais são as advertências encontradas em Apocalipse, capítulo de número 22, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18 e versículo 19. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 18 e versículo 19. Bom, vamos lá, vamos saber quais são aí as advertências, né? Vamos ler? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Irmãos, é a Bíblia falando da Bíblia e precisamos, no mínimo, refletir, pensar. Esse estudo rápido, objetivo, falando da importância da Bíblia, tem muita coisa a ser dito, muito. Contudo, eu creio que essas 7 questões, elas são base para a tua e para a minha vida. Justamente para alertar você e a mim da importância de lermos a Bíblia todos os dias, de buscarmos nela conhecimento de Deus. Você e eu sabemos que a Bíblia é um compêndio, é um grupo de livros. São 66 livros. No Velho Testamento, nós temos 39 livros. E no Novo Testamento, 27 livros. Você já leu a Bíblia toda? Você entende qual é a comunicação de Deus para nossas vidas através desses 66 livros? Eu desafio você nesta manhã a pensar mais, com muito mais seriedade, sobre o valor da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Tenha sempre, não só na mão, como e principalmente no coração. Leia a Bíblia. Se houver dúvidas a respeito de um determinado tema, vamos conversar. Vamos juntos buscar entendimento e fazer uma ótima interpretação deste tema. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que o Senhor te honre nesta manhã de domingo e que você se sinta mais feliz, mais próximo do Senhor. Lembra do que está escrito lá em João, versos 5 e 39? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 24, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? Os irmãos lembram o que está escrito ali? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito sério, a palavra de Deus. Josué, lembram que disse Deus para ele? Medite nela dia e noite, não se aparte dela, porque a vitória está não na força do homem,
na sua expertise, e sim em reconhecer que toda boa dádiva, que toda bênção, que toda vitória venha dele. O que ele quer é que nós, através das Escrituras, conheçamos isso e sejamos humildes em reconhecer que Ele é o que é. Eu sou. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que o Senhor te dê graça e que nesta manhã de domingo você dedique-se ao Senhor, como também durante todo o dia. Deus te abençoe. Amém.